Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, nesse lindo dia que o Senhor nos fez. Esse é o devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. E eu agradeço a você porque você está acompanhando a gente nessa jornada de conhecimento. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e que hoje seja um dia em que a glória do Senhor vai ser manifesta na sua vida, através de milagres, através de acontecimentos que somente Deus pode fazer. Então, que você hoje tenha um dia abençoado. Eu sou o pastor Emerson Soares, o pastor da Igreja Batista Central em Laranjal, e estou conduzindo você nessa jornada. Quero convidar você a orar nesse momento, pois nós vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem dado. Que você possa todos os dias lembrar daquilo que Deus tem feito e seja grato. Gratidão é um dos sentimentos que mais fortalecem o nosso coração e que fazem com que nós possamos receber as bênçãos de Deus. Porque quando nós vemos, nós conseguimos pegar. Mas quando nós não vemos, porque o nosso coração está triste, amargurado, a gente não consegue tomar essas bênçãos do Senhor que já foram conquistadas por Jesus Cristo. Vamos orar então? Meu Senhor e meu Deus, obrigado. Obrigado, ó Pai, por esse dia. Obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã. Peço que o Senhor os abençoe e que o Senhor os guarde. E nós queremos, a Deus, agradecer por todas as coisas. Obrigado pela salvação, obrigado pela vida, obrigado pela família, pelo sustento, obrigado pelas roupas que nós vestimos. Obrigado a Deus pela sua presença, que é o mais importante, é o que nós mais precisamos. Muito obrigado a Deus. Eu entrego esse momento ao Senhor, para que o Senhor fale aos corações, para que o Senhor possa nos ensinar como nos relacionarmos com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você sabe que esse momento de devocional é para nós termos a nossa espiritualidade a cada dia fortalecida. Então, que você consiga identificar a mão de Deus em todos os lugares. Espiritualidade é sentir a presença de Deus durante todo o dia. E que você esteja, dessa forma, blindado contra as investidas de Satanás sobre a sua vida. Vamos ao texto de hoje, então. Estamos em 1 Reis. Hoje nós vamos estudar a partir do capítulo 19. Parte da história de Elias. Nós vimos na igreja ontem que Elias tinha vencido os profetas de Baal pelo poder de Deus, de uma forma assim incrível, de uma forma mirabolante. Ele foi exatamente um herói da fé naquele momento. Porém, logo em seguida, a sua parte humana sente o peso e ele sente medo e ele foge. Bem, vamos ver então o que o texto nos fala. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, ou com as vidas deles, dos profetas, né? Jezabel ficou tão enfurecida que ela prometeu matar Elias, inclusive em 24 horas, né? Até o dia seguinte, naquele mesmo horário. Como que você se sentiria diante de uma promessa de uma pessoa poderosa? Era a rainha. Como que você se sentiria? Às vezes nós julgamos a Elias e falamos que ele foi medroso, mas nós não nos colocamos na pele dele. Assim como nós julgamos a Jonas. Por que Jonas fugiu? Pois é, né? Os assírios, eles eram responsáveis por uma das mortes mais horrendas daquela época, que era o empalamento, o esfolamento. Depois você pesquisa na internet o que é o empalamento, o que é o esfolamento. Enfim, Jonas acabou fugindo porque teve medo, assim como Elias também teve medo. E o medo faz parte da nossa vida. Aliás, o medo, quando usado de forma correta, ele é um aliado. Ele vai fazer com que você não atravesse uma rua sem que tenha segurança para atravessá-la. Ele vai fazer com que você não saia ou não passe por um lugar que não tenha uma boa segurança. Isso é medo. Quando sobe em algum lugar, você vai ficar bem seguro para não cair. Tudo isso é o medo. Então, medo sendo usado de forma correta, ele é um aliado para a preservação da vida. Agora, se ele for exagerado, se ele te impedir de fazer as coisas, de sair de casa, aí já é uma patologia, já é uma doença e precisa ser tratado. Se o seu medo te paralisa e faz você
não sair de casa ou não fazer algo que precisa ser feito, então isso precisa ser tratado, ok? Verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta. Giesta é um arbusto que chega até 1 metro de altura, da família das leguminosas. Era um arbusto onde certamente ele estava buscando sombra. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, ele disse, né? Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. Irmãos, quantas vezes que nós não pedimos a morte diante de dificuldades grandes? O que Elias estava sofrendo aqui era plenamente humano, o que pode acontecer com a gente. Então, nesses momentos em que nós pedimos a morte, o Senhor sempre vai ao nosso auxílio. Nesses momentos em que nós estamos fragilizados, Deus sempre manda alguém. Olha só o que aconteceu. Depois deitou, dormiu debaixo da árvore. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo tinha dito: coma, beba e vá. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, porque ele ainda estava sob efeito dessa depressão. Nós podemos dizer que era uma depressão que ele estava passando. Verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, e viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, um monte de Deus. Aí, depois de fortalecido, porque sempre que nós passamos por dificuldades, Deus sempre manda alguém, tá? Deus sempre manda alguém. A gente é que às vezes não vê, não consegue ver as bênçãos de Deus. Lembra da gratidão? A gratidão fortalece o nosso coração. Então seja grato. Ele levantou-se e conseguiu caminhar, conseguiu fazer o trajeto. Sendo que ele, mais à frente, depois da sua caminhada, depois de ter caminhado 40 dias e 40 noites, algo sobrenatural da parte de Deus, ele, verso 9, ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus tinha mandado ele seguir em frente. E ele parou, exatamente num lugar que era seguro para ele. Às vezes nós nos isolamos, achando que aquele lugar é um lugar seguro para nós. Não. Quando nós estamos em guerra, principalmente guerra espiritual, parar e ficar encolhido é você estar exposto ao inimigo. Nós precisamos estar em posição de guerra. E a posição de guerra é obediência, é oração, é jejum, é adoração. Isso é posição de guerra para os soldados do Senhor. Não é sentar, se encolher e esperar a morte. Não é por aí, gente. Não é. Deus tem grandes coisas para nós. E quando Ele quiser que nós sejamos recolhidos, Ele vai nos recolher para o seio dele, né? Mas enquanto não for esse o momento, continue em posição de guerra, lutando. Lembrando que a nossa posição de guerra é oração, adoração, jejum, que você esteja pronto para poder enfrentar o inimigo. Bem, Deus pergunta então para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E eu pergunto para você: o que você está fazendo aí parado, sem estar em posição de guerra? Eu sei que está difícil, que não é fácil, mas olhe ao redor, veja o alimento que Deus tem colocado próximo à sua cabeça, veja as pessoas que Deus tem mandado para te abençoar, veja as coisas que estão acontecendo ao seu redor e veja que você é importante para Deus. Caso contrário, Ele não faria isso por você. Se Elias não fosse importante para Deus, Deus não teria feito o que Ele fez. Aliás, Ele teria recolhido Elias. Mas Deus ainda tinha propósito para Elias. Lembra de Eliseu? Pois é, o chamado de Eliseu vem depois disso. Deus ainda tinha um propósito para Elias. Portanto, se Deus está te chamando para fazer algo, não se encolha num canto, não entre em depressão, mas lute contra isso. E Deus vai te dar o alimento necessário, as pessoas necessárias para te ajudar nesse momento.
Elias então começa a falar com Deus e diz: Senhor, eu sou muito zeloso, do tipo, eu faço tudo certo, por que eu estou passando por isso? É, E o Senhor, ele vai falar com Elias, sendo que primeiro acontece um terremoto, os montes se fendem, as pedras são esmigalhadas, depois vem um terremoto, depois vem um fogo, enfim, várias coisas grandes aconteceram, mas Deus só falou através da brisa, Deus só falou através de um murmúrio, de, não de reclamação, mas de falar baixinho. Então, nem sempre Deus vai falar com você através de uma forma cinematográfica. Às vezes Deus vai falar com você através das coisas pequenas. E é exatamente ajustar a nossa visão. O que Jesus estava fazendo com Elias era ajustar a visão dele. Porque quando estamos com problemas, às vezes a nossa visão fica desajustada. E às vezes olhamos para o lugar errado, olhamos para o problema, ao invés de olharmos para a solução. E quando Elias ouviu o verso 13, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou entrado da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aí, Maria? O que você está fazendo aí, João? O que você está fazendo aí, Roberto? O que você está fazendo aí, Fernanda? Enfim, seja qual for o seu nome. Se você estiver em posição encolhida, fechada, talvez posição fetal nesse momento, Deus não quer que você fique nessa posição. Deus quer que você lute, que você caminhe, que você siga em frente. Porque se você não lutar, se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Porque Deus sempre faz a parte dele. Nós é que nem sempre o fazemos. E Elias novamente começa a falar com Deus: mas Senhor, dando desculpas, né? Tenho sido muito zeloso, o Deus dos exércitos, mas os israelitas rejeitaram a sua aliança. Olha só, né? Ele coloca a culpa nos outros. Às vezes nós somos levados ou tentados a colocarmos a nossa culpa nos outros. Não faça isso. Assuma as suas culpas e que você possa perceber onde caiu, arrependa-se e conserte. Deus não te chamou para ficar encolhido num canto, mas Deus te chamou para lutar, ok? Bem, e Deus rebate, né? Verso 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Enfim, Deus estava falando com Elias: Elias, você está enganado. Você acha que é só você que sobrou? Não. Tem 7.000 ainda que não se prostraram diante de Baal. Tem mais gente, você não está sozinho. Então segue em frente. Bem, verso 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zaf, que estava arando com 12 parelhas, 2 bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Bem, Deus, antes desse episódio, ele tinha dado 3 incumbências para Elias. Uma era ungir o rei da Síria, o rei da Síria, deixa eu só encontrar aqui, Azael, era ungir o rei da Síria, Azael, e Jeú como rei de Israel. E depois encontrar o sucessor, que seria Eliseu. Ele queimou essas 2 primeiras fases, tá? Ele já foi direto para o sucessor, porque ele sabia que o sucessor depois poderia fazer aquilo que ele precisava. Tamanha era a sua fragilidade naquele momento. Verso 19, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas e 2 bois, conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou, lançou sua capa sobre ele. Bem, uma coisa muito importante: Deus não chama quem está parado. Deus chama quem está trabalhando. Você que quer trabalhar na obra do Senhor e fala: estou esperando Deus me chamar para começar a trabalhar. Está errado, tá? Deus só vai chamar quem está trabalhando. Deus só vai chamar para ser pastor quem já exerce a função de pastor. Deus só vai chamar para alguém ser diácono alguém que já exerce a função de diácono. Deus só vai ungir,
Deus só vai coroar esta pessoa, porque afinal de contas, Deus não chama quem está parado. Elias joga sua capa sobre Eliseu, que era uma prática, dizendo o seguinte: olha, eu estou passando para você a minha unção, eu estou entregando a você aquilo que me foi dado, eu estou dando a você a minha herança. A partir de agora você vai dar continuidade ao processo. Eliseu, então, ele pede para falar com seus pais, para se despedir. Ele vai então, mas Elias fala: olha, vai lá e volta. Ele foi lá, além disso, ele pegou os bois que estava usando para arar, ele ofereceu ao Senhor e dividiu a carne para os da cidade. Porque quem quer trabalhar na obra do Senhor tem que ter o coração voltado para as pessoas. Eliseu mostrou aqui que ele tinha o coração voltado para as pessoas. Para Deus em primeiro lugar, óbvio, mas o coração do servo de Deus, que é chamado para uma obra grande, tem que estar voltado para abençoar pessoas. Verso 20, o rei Ben-Hadad, que é o antecessor, né, de Azael, ele declara guerra contra Samaria, contra o rei que estava liderando Israel naquele momento. Diz assim: o rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. E enviou mensageiros à cidade a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e filhos também. Num primeiro momento, Acabe ele aceita. Não, tudo bem, pode levar, para que haja paz no nosso meio. Mas depois eles mandam outra mensagem dizendo: olha, mas além dos seus, a gente quer também do povo. A gente quer entrar nas casas, nós queremos pegar tudo que pertence ao povo. Nesse momento o povo fala: não, peraí, nosso não. Aí eles se revoltam contra Ben-Hadad e declaram guerra contra Ben-Hadad. Verso 13. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, veio este exército enorme, hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Novamente Deus dá uma chance para Acabe, dizendo: Acabe, eu sei que tu está errado, cara, mas é o seguinte, eu vou te mostrar que eu posso fazer um bem para você, que eu quero te dar mais uma chance, eu quero te mostrar que eu quero te dar mais chance. Eu vou fazer com que nessa batalha o povo vença, que o exército vença. Tá? E, de fato, resumindo a história, né, Deus deu a vitória para Acabe em duas batalhas. Né? Uma foi nas montanhas e outra foi na planície, porque a princípio eles disseram: não, eles venceram porque o Deus deles é das montanhas. Vamos para a planície. Eles foram para a planície e novamente o reino de Israel venceu a guerra. E eles perceberam que o nosso Deus é o Deus tanto das montanhas como também das planícies. Seguindo em frente, novamente aqui sobre... Ok. No verso 32 diz assim: vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. Bem, a ordem era que todos fossem mortos. E logo depois, né, depois deles fazem uma artimanha aqui, mas Ben-Hadad chega até Acabe. E Acabe acaba fazendo um negócio, acaba fazendo uma aliança. Acabe com Ben-Hadad. O que não era para fazer, não era a ordem era vencer, era tomar aquela terra, né, terra dos assírios. Mas Acabe faz uma aliança, e essa aliança novamente mostra a desobediência do rei Acabe. Logo depois, um profeta do Senhor vai até Acabe
e diz que ele cometeu pecado. Verso 42. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, a sua vida é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Bem, Acabe ele fica extremamente... isso toca profundamente nele. E ele então... ele se humilha diante de Deus. E por causa dessa humilhação, ele tem 3 anos de paz na sua terra. Mas, no verso 21, vem a história da vinha de Nabote. Né? Acabe chega até Nabote e fala o seguinte: olha, eu quero a sua vinha porque eu quero plantar uma horta aí. E Nabote fala o seguinte: não, senhor, eu não posso, porque é a minha herança. Passou do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim. E eu quero entregar isso para os meus filhos, é minha herança. Então ele decide não fazer isso. Mas Jezabel, esposa de Acabe, mulher astuta, ela escreveu cartas em nome do rei, estou no verso 8, escreveu cartas em nome do rei, pôs o selo do rei, dizendo o seguinte: olha, façam um jejum, coloquem Nabote como principal, mas chamem 2 vadios, duas pessoas sem escrúpulos, e peça que eles digam a mentira de que Nabote está amaldiçoando Deus e o rei. Bem, assim eles fazem, acontece, e a punição para esse tipo de pecado era ser apedrejado fora da cidade. Nabote, então, é apedrejado e morto, e Jezabel vai dar a notícia para o seu marido: não, olha, aquela vinha que você queria, eu consegui para você, agora você pode fazer o que você quiser. Verso 17. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem que ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães beberam o sangue de Nabote, lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Elias, ele ainda no finalzinho do seu ministério, né, ele ainda faz essa profecia contra Acabe, mostrando como ele seria morto. E ainda continua ainda. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei a sua família, todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos e sejam livres. E acerca de Jezabel diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Estou no verso 23. Verso 25 fala algo muito pesado sobre Acabe. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Bem, nesse momento aqui, Acabe, é nesse momento que Acabe ele se arrepende e ele se humilha. Verso 27. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre o pano de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça sobre o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Enfim, assim termina aqui o nosso texto de hoje, né, com esse momento aí de humilhação de Acabe. E nós sabemos que o rei Acabe, a história dele não acaba aí, né? Então, amanhã nós vamos ver o que acontece no restante da história do rei Acabe. Ele deu essa trégua aqui, mas o rei Acabe, ele, infelizmente, ele vai ter um futuro diferente disso que ele está mostrando nesse momento aqui, tá? Deixa eu só ver aqui. Ok, é amanhã mesmo. Muito bem, gente. Muito obrigado por estarem comigo nesse momento, nessa caminhada da leitura da Bíblia completa em um ano. Hoje, como é um vídeo, não dá para eu ver aqui os comentários. Mas que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia na presença do Senhor e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, uma oração de intercessão, de clamor a Deus pela sua vida. Vamos orar novamente? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai.
O Senhor fez tantas coisas pelos teus servos no passado e sei que o Senhor continua fazendo até hoje. Por isso, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor cure esse irmão e essa irmã que estão sofrendo agora, ó Deus, com dores, que estão sofrendo, ó Deus, se sentindo mal, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Livra o meu irmão e a minha irmã dessas dores. Livra dessa doença, ó Deus. Livra desse momento de angústia e de dor física. Assim como também, ó Deus, quero pedir ao Senhor que o Senhor livre das dores emocionais e espirituais. Perdoa, ó Deus, meu irmão e minha irmã. Que seja com eles, ó Deus, dando a eles o conforto e o consolo espiritual. Peço também, ó Pai, que o Senhor conceda àqueles que precisam de restauração, que o Senhor restaure. Aqueles que precisam, Deus, de paz, derrama paz. Aqueles que precisam sentir a Tua presença, ó Deus, que sintam a Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir, ainda que não sejamos merecedores, eu peço que o Senhor cuide de cada um que agora está participando, ouvindo, assistindo esse vídeo, ó Deus. Abençoa esta vida, Pai. Peço que, se precisa de emprego, que o Senhor abra uma porta de emprego. Se for alimento, ó Deus, que o Senhor conceda alimento. Se for, ó Deus, um bom relacionamento com a família, que o Senhor restaure esse relacionamento. Restaura lares, ó Deus, restaura vidas. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, ó Deus. Entra com uma providência sobrenatural na vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente segunda-feira. E amanhã, permitindo Deus, estaremos ao vivo, na live, onde você poderá fazer perguntas, onde você poderá expressar o seu pedido de oração e estaremos juntinhos, orando, fazendo a vontade de Deus. Amém? Graças e paz. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus.